O derretimento da vela até chegar num ponto onde ela se apaga significa doação que Cristo fez. Ele se doou pela humanidade. Bonito isso, né? Simbólico. Simbólico. E a fumacinha, né? A fumaça que sai, como é mais leve que o ar, ela vai naturalmente para cima. Então isso aí seria traduzido como as orações dos fiéis que são levadas diretamente a Deus. Então teve um grupo liderado pelo cardeal Pallavicino, que dizia o seguinte: não, ele não apoiava certas coisas, inclusive esse negócio de purgatório, né? Quer dizer, essa ideia sugere a intercessão pelos mortos. Exato. Olá, este é o podcast sobre história da Reforma Protestante aqui da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu sou Wilson do Amaral, filho, o pastor da igreja, e eu estou aqui com nosso irmão, nosso amigo, o presbítero Vlander Zickel, que tem conduzido este trabalho há mais de quantos anos? Uns 30 anos. Há mais de 30 anos. E nós queremos deixar você muito a par de tudo aquilo que vem sendo estudado aqui na classe de História da Igreja. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade então, né? Vamos. Já prolongando um pouquinho então, que faltou a gente comentar, ainda que rapidamente aí sobre, para finalizar esse tema do purgatório, né? Nós vimos, por exemplo, que a Igreja Católica, ela se baseia também para justificar o purgatório no segundo livro de Macabeus, sim, capítulo 42, né? Porque tem um texto que diz: eis porque Judas Macabeus mandou oferecer este sacrifício expiatório em prol dos mortos, a fim de que fossem purificados de seu pecado, não é? Então se diz isso cerca de 200 anos antes de Cristo, né? Nas batalhas que teve. Numa batalha, vários soldados, né, judeus, eles morreram em combate. Sim. E andando entre os mortos, Macabeus observou que eles tinham como amuletos junto às suas túnicas e escudos, etc. E ele ficou preocupado. Ele falou: puxa, mas isso daqui está sendo quase como uma idolatria. Então, para interferir nas almas desses que tinham morrido, né, ele mandou fazer um sacrifício, uma atividade para recuperação, para poder salvar essa situação. E a igreja então também entende que, por exemplo, aqueles que morrem em pecado, que não tiveram tempo de confessar todos os seus pecados, eles precisariam ter esse tempo em algum lugar para poder, através desse fogo purificador, estarem em condições então de poderem ir para o paraíso, para o céu. Não é? Quer dizer, essa ideia sugere a intercessão pelos mortos. Exato. Aí o que se diz? Entra uma outra coisa, né, que Hans Tetzel, que é o oponente de Lutero na Alemanha, ele vai dar uma outra conotação ainda para a parte das indulgências, porque as indulgências, em princípio, era uma forma de você pedir perdão para uma pessoa que você teria ofendido, dando um presente, alguma coisa. Depois a igreja fala: bom, as indulgências é uma forma de você ter os seus pecados perdoados em vida, não após morte, em vida, através do quê? Da sua contribuição, participação no serviço da igreja, não é? Nas obras da igreja, jejuns, procissões, levando uma vida mais ascética, coisa e tal. Porém, depois vai ser estendido, falando: bom, mas e os mortos? Os mortos não têm mais condição de pagar a indulgência. Então falou: não, eles diretamente não têm, porque estão mortos só as suas almas. Mas os que estão vivos é que podem intervir e atenuar o sacrifício e o tempo de permanência das almas no purgatório. Como? Aí sim, através das indulgências. Então entrou mais esse negócio dentro da igreja. Logo após a Reforma Protestante, no Concílio de Trento, tinha duas frentes dos chamados cardeais. Como é que nós vamos fazer? Né? Porque o protestantismo está se alastrando. Então teve um grupo liderado pelo cardeal Pallavicino,
que dizia o seguinte, não, ele não apoiava certas coisas, inclusive esse negócio de purgatório. Mas o outro grupo apoiava e diz que eles se atracaram, puxando-se pelas barbas, rasgando as suas roupas, rolando no chão, para defender os seus posicionamentos, mas ganhou a turma que achava que tinha que manter, porque cedendo iria dar mais força para o protestantismo se desenvolver. Então aí se manteve ainda todo esse negócio de purgatórios. Só que hoje em dia, se vocês observarem, não é normal os padres mais novos, quando tem as chamadas missas de 7º, de 15, de 30 dias, sei lá, falarem muito sobre as almas ou sobre purgatório. Eles falam, agora nós vamos fazer isso em homenagem àqueles que partiram, tal, que seus familiares estão aqui, coisa e tal. Quem tiver oportunidade pode ver. Os padres mais velhos ainda falam, vamos por causa de atenuar as almas do purgatório. Mas se vê que tem uma linha mais moderna dentro da própria igreja que evita entrar nesse tema aí. Justamente, eu imagino, porque não tem base teológica, né? Nenhuma. Na verdade, se baseia em tradições. E o próprio livro de Macabeus é um livro considerado apócrifo. Sim. Então, por isso que não tem base, pelo menos para os protestantes, não consegue ter uma base teológica mais sólida. Tá? Tem algum outro tema que eu queira explorar? Por exemplo, na verdade, a gente, seguindo a sua apostila aqui, nós temos algumas inovações, e uma delas, que está mencionada aqui, é a inclusão de velas. Isso. A inclusão de velas. Já falamos um pouco do purgatório, falamos um pouco de indulgências, mas por que a igreja adotou o uso de velas? Bom, primeiro que vela significa luz. Sim. Tá? Pela própria definição que tem na Bíblia, né, passagens que diz que Deus é luz, certo? E a luz serve o quê? Para iluminar as trevas. Tá? E a igreja, então, tem uma outra, adiantando também, porque senão nós vamos estar com o tempo bem limitado, conceito, né, que a igreja tem. Por exemplo, a vela, desculpa. Quando se acende a vela, ela começa a derreter. O derretimento da vela até chegar num ponto onde ela se apaga, significando a obra, a doação que Cristo fez. Ele se doou pela humanidade. Bonito isso, né? Simbólico. Simbólico. E a fumacinha, né, a fumaça que sai, como é mais leve que o ar, ela vai naturalmente para cima. Então, isso aí seria traduzido como as orações dos fiéis que são levadas diretamente a Deus. Então, o significado da vela para a igreja, dentro da igreja católica, realmente é um simbolismo muito forte. Né? Tanto que em todas as cerimônias católicas sempre vai ter vela acesa. Vela permanece acesa direto. Né? E tem o chamado Sírio Pascal, né? Que era sempre aquela vela que era levada quando entrava nas cidades as comitivas papais para a divulgação das indulgências. Nós vamos ver bastante para frente. Né? Ela tem uma característica muito grande, quer dizer, ela só vale no ano que nós estamos, no ano calendário. Tá? Ela tem que ficar acesa nas procissões, ela é sempre levada por alguém, nas procissões fica no altar, tá? E ela tem, embutida nela, ela tem escrito alfa ou ômega, tem aquelas duas primeiras letras do Cristo em grego, que é tem o Rho, e uma outra letra que eu não lembro qual que é, tá? Eu não vou te ajudar nisso não, porque não está na memória. Ela tem o ano atual, o ano calendário, por exemplo, hoje, se for lá, tem que estar escrito o ano 2025. Ela tem que ter uma cruz estampada na própria igreja, na própria vela, não é? E ela tem 5 grãos de incenso embutida nela, que representariam 5 chagas de Cristo. Tá?
duas das mãos, duas dos pés e da lança. Da lança no Então lado. você vê quanto simbolismo, né? Muito simbolismo. Muito simbolismo. O que eu achei interessante na sua apostila é que, além da vela simbolizar o sacrifício de Cristo e aquela fumaça que sobe simbolizar a oração dos fiéis, existe uma quantidade de velas que deve ser posta no altar, né? Ah, sim. Pode falar um pouco? Sim, sim. Quando são, por exemplo, duas velas se representariam, por exemplo, nas duas naturezas de Cristo, natureza humana, natureza divina. Quando tem as três velas, né, elas representariam o quê? A Trindade Santa, não é? E quando tem todas elas, mais uma, representaria a própria figura de Deus, representando através de Cristo, representando através das duas naturezas e representando através da própria Trindade, que seria a própria consolidação de Deus presente no cerimonial, né? Como é que o protestantismo reage em relação ao uso de velas? Porque eu achei também interessante a informação de que quando uma pessoa acende a vela, ela está comunicando às pessoas que ela tem familiaridade com a luz, que ela é uma filha da luz, que ela que tem uma comunhão com Deus. Também é um gesto simbólico. Sim. Mas como é que o protestantismo considera a questão das velas? Para o protestante, o acender da vela, ela está, por exemplo, restrita, vamos dizer assim, por exemplo, a um jantar romântico, né? Não há nenhuma proibição quanto a isso. Mas não é para ser usada, por exemplo, para magia, né? Para esses tipos de bruxaria, esses negócios. Tá? É esse conceito. A vela em si tem algum poder especial? Nenhum. Nenhum. No Antigo Testamento, a luz representava a forma como Deus ilumina a vida. É assim que nós pensamos, não é? E a luz acaba revelando as coisas escondidas e conhece as intenções do coração. Do coração. Isso. Porque os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Não é? E no Novo Testamento, Jesus é a luz do mundo, não é? Exato. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho de outra coisa além da vela, que é a extrema unção. Okay. Dá para falar um pouquinho? Sim, podemos também. Extrema unção, né? Extrema já significa no limite, né? Quando a coisa não tem mais jeito. Né? Exato. E unção seria como, vamos dizer assim, a grosso modo, um benzimento, como é característico lá. Né? Essa extrema unção, o que acontece? Ela pode ser ministrada pelos sacerdotes ou por pessoas tipo diáconos e presbíteros da igreja, da igreja católica, sim, logicamente, sim. Né? Que estão empoderados para fazer isso. O que era comum? A gente via isso, né? Principalmente aí na guerra, tinha os capelães, né? Só que a abordagem era diferente. O capelão católico ia lá no sentido de ver se conseguia que o moribundo que estava falecendo, que ele tivesse na sua extrema ação, ele tivesse a capacidade de pedir perdão pelos pecados diante de Deus para obter a salvação. Já o capelão protestante, ele ia lá mais no sentido de um apoio, de um consolo e de preparar, né, o espírito da pessoa, falar, você está indo para encontrar, não é que você depende de... Você já é convertido, já é salvo. Uhum. Não é? Agora, o que acontecia? Normalmente você vê isso nos hospitais, ouvia, né? Uhum. Chamam alguém da igreja, vai lá e dá extrema unção para a pessoa. Sim. Acontece que às vezes a pessoa não morre. Tem essas características. Por alguma razão ela se recupera. Tá? Pode ser que mais para frente, né, tipo um câncer, alguma coisa, ela volta à vida, ressurge, dura mais um certo tempo.
Chega a um pouco, ela vai estar na mesma situação, daí chama outra vez. Então a pessoa pode receber a tal de extrema unção várias vezes na vida. Sei. Como é que a igreja responde? Não morreu porque Deus não quis, claro, Deus não quis, tá? Então Deus deu mais uma oportunidade, não é? Em função do quê? Da força de vontade que a pessoa tem, por exemplo, de mostrar esse termo que a turma usa muito hoje, eu acho que é mais para ser usado pela engenharia, não, mas o tal de resiliência, não é? Que seria a capacidade de resistir inúmeras vezes àquilo. Não é? Então a extrema-unção tem isso, mas também não se enxerga, não tem nada que diz que isso daí tem que ser obrigatório. Porque quem já está em estado vegetativo, o padre vai, ele faz o sinal da cruz, né? Com o polegar, tá? Faz em seis vezes, ele faz nos ouvidos, faz nos olhos, na narina, na boca, nas mãos e nos pés. Né? E ele sempre repete que isso por esta santa unção e pela sua grande misericórdia, Deus te perdoe tudo o que fizeste de mal pela vida, ouvido, olfato, olhos, palavras, tato e passos, e que não pôde ser confessado antes. Então está dizendo, tudo que você viu que não devia ver, tudo que o seu olfato percebeu que não deveria, tudo que você escutou que não deveria, as mãos, onde você tocou que não deveria ter tocado com as mãos, seus passos, pés, onde você andou que você não deveria ter andado. Tá? Então, isso daí dizendo tudo que não houve tempo dele se confessar em vida. O cara é atropelado, está na guerra. Dá para perceber esse sinergismo outra vez. É claro que nas declarações do sacerdote, você encontra esta ideia, por sua grande misericórdia, Deus te perdoe. Entretanto, começa assim, por esta santa unção. É algum óleo? É um óleo. É um óleo especial, né? Inclusive é um óleo que normalmente é preparado quando tem a crisma, que é na quinta-feira santa, e tem que ser pelo bispo, não é qualquer sacerdote. Esse óleo tem que ser óleo de oliva, de azeitona, e tem que ser, eles chamam de óleo doce, porque a azeitona crua assim, ela é amarga. Né? Não sei por que quando ela sofre esmagamento para produzir o azeite, o óleo ele se torna doce. Então tem toda essa característica. Né? Pois é, tanta tradição para uma coisa tão simples quanto o Evangelho. Como é que a gente vai criando, e essa é uma pergunta agora fora da história da igreja, é uma pergunta para você mesmo. Como é que a gente vai chegando a esse ponto de criar tantas tradições e tantos simbolismos para uma coisa tão simples que se chama fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Eu creio que é o mesmo processo da influência do paganismo no início do cristianismo. Quer dizer, pessoas que não absorveram realmente o senso de salvação e de dependência de Cristo, não é? Traz ainda alguns costumes familiares do local onde nasceu, coisa e tal, e vai influenciando. Né? Hoje, por exemplo, a gente vê igrejas que falam que num copo de água, não é? Para você pôr na frente da televisão, e então, misticamente, essa água vai ter um poder curativo. Não é? E tantas outras coisas. Tem gente que vende também como se fosse não um perfume, mas se fosse a própria água do Rio Jordão e outras coisas. Né? Esses negócios vão entrando e vão se tornando, vão enraizando. Leis, obrigações. Exato. Quais são os outros efeitos da extrema unção? Conforme a Igreja Católica entende, tem a extrema-unção também, eles dizem que aumenta a graça santificante. Né? E o que é essa graça santificante?
Eu sempre tenho que atentar e ler porque eu não consigo decorar também. Mas é um dom sobrenatural que torna a pessoa justa, filha adotiva de Deus e herdeira do céu. É a amizade do fiel com Deus. Né? Aí que entra nessa amizade. Tá? O que mais que ela faz? Ela também perdoa os pecados que não puderam ser confessados, mas somente se houver contrição, aperto do coração, né? Contrição, arrependimento. Ela destrói as penas temporais, não eternas, temporais, devido aos pecados já perdoados, se houver disposição para isso, o indivíduo se predispôs a isso. Traz saúde para o corpo, se isso for bom para a alma. Tá? Agora, qual deve ser a nossa posição? Como é que, como protestantes, a gente deve olhar a extrema-unção? Não se aplica, né? Pois não tem nenhum respaldo bíblico para tal, né? O que nós sabemos? O sacramento é um sinal, um instrumento pelo qual o Espírito Santo, não é a igreja, é o Espírito Santo que difunde a graça de Cristo, que é o cabeça da igreja. Sim. E isso é o suficiente. Né? O sacramento produz a graça santificante, que nós vimos que é aquele dom sobrenatural, né? Mas ainda a graça sacramental, que é a graça recebida pelo fiel através do sacramento. Ok, nós estamos chegando ao fim deste episódio, muito elucidativo também, como os outros anteriores. Você está convidado a participar de todos os episódios, como eu já falei no início deste podcast. Eu quero me despedir de você. Até logo, até uma próxima oportunidade. Fique atento aí para os próximos lançamentos. Presbítero Vlander, boa tarde. Até, pessoal. Tenham todos aí um bom final de tarde aí. E espero que estejam todos aí presentes para o próximo episódio. Fiquem com Deus.